O Carlos Henrique, que todo mundo chama de Mangueirinha, leva a vida nesse ritmo aí. No quesito bateria, não perde compasso, não desafina. E quando entra na avenida... O coração fica batendo a mil, né? Fica a mil, parece que vai sair de fato pela boca. Pela sua saúde, o que você faz? Pela minha saúde eu faço pouco. O Mangueirinha está acima do peso, com pressão alta, e não foi por falta de aviso que ficou assim. Essa é a primeira ficha dele, 1989, e ele tinha 14 anos. Já tinha um excesso de peso naquela época, mãe hipertensa, e nós o convidamos para ir ao hospital. Por um tempo, ele até seguiu o tratamento. Depois... Sumiu, que é muito comum, porque não sente nada... É um menino de 16 anos, 15 anos, essa questão da doença cardiovascular é muito distante para ele, não faz parte desse universo. A gente pode dizer que é um inimigo silencioso? Muito, a gente costuma chamar de um assassino silencioso. É silenciosa porque muita gente tem a doença e não sabe. De cada 4 brasileiros, 1 sofre de hipertensão. O sangue circulando em alta pressão pelos nossos vasos provoca o mesmo estrago que a água causa num cano de ferro. A ferrugem que se forma desgasta o cano e ele pode ficar obstruído ou se romper. Se essa agressão aos vasos sanguíneos começa cedo, ainda na infância, pior para o coração. E nisso fui engordando, não fui escutando muito, né? Aí, de repente, pintou a parada, dor na nuca. Aí foi detectado que eu estava hipertenso. Mas vamos voltar lá no começo dessa história, na época em que o Mangueirinha ainda era menino. Olha o que eu tenho aqui. Nossa! Caraca! 88? Quase 30 anos, hein, pai? Professor, estuda hipertensão infantil. Na década de 80, o Dr. Ayrton comandou um trabalho pioneiro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quase 4.000 crianças e adolescentes de escolas próximas à universidade foram examinadas. A hipertensão ninguém acreditava, ninguém media a pressão. Você ia no pediatra, não fazia nada, ninguém Porque não se conhecia o assunto. Não se conhecia o problema. E isso mostrou uma coisa assim... clara de que é um processo evolutivo. É por isso que os pesquisadores estão de volta às mesmas escolas com a mesma proposta. Fazer um perfil cardiovascular dos alunos, saber quais têm risco maior de desenvolver a hipertensão na idade adulta. O chefe da equipe mudou. Saiu o pai, entrou a filha. Fora da escola, você faz alguma atividade física? Ando de bicicleta. Além do questionário com os hábitos de vida, são medidos o peso, a altura e a circunferência abdominal. Há 30 anos, não se sabia que essa medida era tão importante. Circunferência abdominal, ela é hoje um marcador de risco maior do que o peso com a altura. Já se pode apontar tendências comparando a pesquisa de 30 anos atrás com a de hoje? Já se pode sim. Na de hoje nós temos um aumento importante do sobrepeso e da obesidade em relação a 30 anos atrás. Os números são assim de praticamente o dobro de obesidade. Então a gente acredita que o perfil de risco cardiovascular ele piorou em relação a 30 anos. Caiane foi chamada para fazer exames mais completos no hospital da universidade. Ela só tem 10 anos, mas já enfrentou muitos desafios. Por causa de um acidente, teve que passar por várias cirurgias. Ela ficou na cadeira de roda, né? Um bom tempo. Aí depois ela mesma pegou, andou com gesso.
Ah, danadinho. Aí ia embora com a cadeira. Aí começou a andar sozinha. Aí a médica falou, essa daí é guerreira. Depois do acidente, Kayane ganhou peso e agora está com a pressão um pouco alterada. Mas o lado bom disso tudo é que ela tem tempo e ajuda para mudar essa história. A nutricionista vai ensinar Kayane a não fazer cara feia para as verduras e legumes. Cenoura não, abobrinha não, chuchu não, tomate. Não? Geralmente o que você come? Arroz, feijão e frango. Mas aí sempre quer mais. 137 por 81. Então, é uma pressão já um pouco aumentada para a idade dela, de 10 anos. Então, daqui mais um pouquinho, ela tem o estirão próprio da adolescência. Então, isso também vai poder ajudá-la a perder um pouco de peso, ter um pouco menos de peso. Kayane vai ter a chance de fazer aquilo que o Mangueirinha não fez. E hoje está um pouquinho mais alta, Carlos. Eu vou falar que no final de semana eu dou uns moles. Nesse final de semana, então, que passou, eu dei um mole. Comecei na sexta-feira, arrebentando um salgado. Fui no sábado, aí tive festa do meu afilhado, festa de criança, bolo, salgadinho. Aí eu acho que eu exagerei um pouco. Aí tomei uma chamada bonita da doutora. Você tem 40 anos, tem mais 50 anos pela frente, né? Tem que ser, papo firme aí pra gente poder ter um bom futuro, né? É um investimento. Investir na alimentação, se movimentar, gastar energia. Essa vai ter que ser a rotina de Kayane daqui para frente, colocando em prática as lições que aprendeu. Tirar o miolo do pão, experimentar os legumes na escola. 3. Fazer um lanche à tarde com um pãozinho. 4. Jantar com a mãe. 5. Jogar o biscoito recheado no lixo. Esse é o momento que você pode mudar a história natural da coisa. Então, isso é que nos apaixona aqui, porque quando você tem um adulto já de 50, 60 anos, que você pede para ele mudar os hábitos de vida, ele muda, tudo bem. Mas pode aqui muda-se um destino, mas aqui né? Você muda o destino. Você muda a vida não só em quantidade de anos vividos, mas na qualidade de vida dessas pessoas.